paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria estar aqui para mais um encontro no Congregador. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa passagem de uma sabedoria, de uma instrução profunda. O capítulo 11 de Deuteronômio. É uma convocação poderosa de Deus para o seu povo, sabe? Cheia de promessas, de advertências, que falam com a gente até hoje, de um jeito impressionante. Que o nosso coração esteja aberto para essa reflexão. E a gente já começa com esse mandamento que é a base de tudo. É muito importante perceber a ordem aqui. O amor vem primeiro. Não é uma obediência cega, fria, só para cumprir regras, sabe? É uma obediência que nasce, que brota de um coração que ama a Deus de verdade. Esse versículo aqui é a ideia central que sustenta o capítulo inteiro. O amor a Deus se mostra, se prova quando a gente obedece aos seus caminhos. Mas antes de obedecer, a gente precisa de um motivo, não é mesmo? E a palavra de Deus nos dá o alicerce mais firme que a gente pode imaginar: a lembrança do poder de Deus. Para nossa obediência não ser uma coisa fraca, ela precisa estar bem ancorada na memória de quem Deus é e de tudo o que Ele já fez. E a primeira lembrança nos leva lá para o Egito. O que Moisés está dizendo para o povo é o seguinte: olha, isso não é lenda, não é uma história que contaram para vocês. Foi algo que aquela geração viu, com os próprios olhos. Eles testemunharam a majestade de Deus, batendo de frente com o poder do faraó, mostrando que não existe poder na terra maior que o do nosso Senhor. E aí vem aquele momento, o ponto alto da libertação. O que é incrível aqui é lembrar desse ato que foi ao mesmo tempo salvação e juízo. Pensa bem, as águas se abriram para salvar o povo de Deus e essas mesmas águas se fecharam para destruir o exército que vinha atrás. É um lembrete poderoso de que o mesmo Deus que salva é o Deus que julga toda oposição. A jornada no deserto também entra na história. E aqui a gente vê as duas faces do cuidado de Deus. Por um lado, ele sustentou o povo com milagres, com provisão. Mas, por outro lado, ele tratou a rebelião com uma firmeza absoluta. O caso de Datã e Abirão é um alerta muito sério. Deus é santo e se rebelar contra ele traz consequências gravíssimas. Ele é um Deus de provisão e, ao mesmo tempo, de justiça. E esse versículo amarra tudo de um jeito brilhante, com seus próprios olhos. A fé daquela geração não era uma fé de segunda mão, sabe? Não era uma fé herdada. Era uma fé baseada na experiência, em testemunhar a mão poderosa de Deus agindo na própria vida deles. E essa é a base para uma obediência que vem da convicção, e não só da obrigação. Certo, depois de firmar esse alicerce na memória, a palavra apresenta condição para a gente poder entrar na promessa. Lembrar do poder de Deus tem que nos levar a uma vida de amor e obediência. Essa é a chave que abre a porta para a terra abençoada. Agora, olha que contraste fascinante. O Egito, de onde eles saíram, era a terra do esforço humano, da irrigação a pé. Era o trabalho duro, na força do braço, que garantia a colheita. Mas a terra prometida, ela era diferente. Ela bebia a chuva que vinha do céu, ela dependia diretamente do cuidado do Senhor. Que lição profunda sobre dependência. É um chamado para a gente sair da autossuficiência, daquela ideia de que tudo depende só do nosso esforço e entrar numa confiança total na provisão de Deus. E essa confiança em Deus gera frutos concretos, maravilhosos. A obediência fiel libera as bênçãos do Senhor de forma bem específica e prática. Não são promessas vagas, no ar. É chuva na hora certa, é colheita farta de cereal, de vinho, de azeite, é pasto para os rebanhos, e para coroar tudo, é comida na mesa e um coração satisfeito. A obediência nos coloca no fluxo da provisão de Deus. Mas junto com a promessa vem um alerta seríssimo. E o ponto aqui é este: o nosso coração se engana com facilidade. A idolatria quer colocar qualquer coisa no lugar de Deus, seja a carreira, o dinheiro, o status, até a gente mesmo, ela corta esse fluxo da bênção. E a consequência é direta e terrível. Os céus se fecham, a terra não produz mais nada. A desobediência nos desconecta da fonte de toda a vida. Então, como é que a gente se protege desse engano? Deus nos dá um plano prático, um verdadeiro estilo de vida. A palavra tem que ser internalizada, guardada no coração e na mente. Ela tem que guiar o que a gente faz como um sinal nas nossas mãos. Ela precisa ser passada para a próxima geração, todo dia, o tempo todo. E tem que estar visível no nosso ambiente, na nossa casa. É um convite para uma imersão total na verdade de Deus.
E tudo isso nos leva agora para o ponto alto do capítulo. Depois de lembrar, de ensinar e de alertar, Deus coloca a questão de uma forma clara como a luz do dia. Chega o momento da decisão, onde dois caminhos são apresentados sem deixar nenhuma dúvida. É preciso prestar muita atenção nessa palavra, hoje. A escolha não é para amanhã, não é algo para a gente deixar para depois. A escolha é sempre no presente, hoje, agora. Deus coloca diante de cada um de nós essa mesma escolha fundamental. Isso não é uma história antiga, é uma realidade urgente para a nossa vida. E aqui os dois caminhos são detalhados com clareza total. Não tem meio termo, não tem terceira opção, não tem ficar em cima do muro. De um lado está a bênção, que é o resultado direto de obedecer e de ficar no caminho que Deus nos mostrou. Do outro lado, a maldição, a consequência inevitável de desobedecer e de se desviar para seguir outros deuses, outras prioridades. A escolha é clara e as consequências também. E assim a gente vai caminhando para o final da nossa reflexão. Como é que essa palavra, escrita há tantos milênios, se aplica a nós hoje? Ela nos chama, cada um de nós, a tomar uma decisão e a viver essa decisão todos os dias. É sobre trazer esse mandamento para a nossa realidade, para o nosso presente. O capítulo termina com essa ordem final, que é um chamado para a gente agir. Tenham o cuidado. A vida com Deus não é passiva, não é no piloto automático. Ela exige esforço, atenção, um cuidado constante para a gente se manter no caminho. É um chamado para uma obediência com intenção, com vigilância. E assim, essa nossa meditação termina exatamente onde começou, com uma escolha. Depois de tudo isso que a gente refletiu, a pergunta fundamental continua de pé. A bênção e a maldição estão colocadas diante de nós. A obediência e a desobediência são as portas. Fica a reflexão para cada um. Qual caminho será escolhido hoje? Que o Espírito Santo nos dê sabedoria e força para escolher a bênção. Amém.